Olá, irmãos, graça e paz. Vamos novamente voltar ao nosso estudo bíblico. Hoje nós estamos estudando a carta de Paulo aos irmãos de Roma, a carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 12 e hoje nós vamos ver a partir do versículo número 9. Então, Romanos capítulo 12, versículo 9, quando Paulo então começa, depois que ele fala sobre o devido uso dos dons, ou seja, o uso prático dos dons para a comunhão da igreja, para a edificação, para o crescimento dos irmãos, para o crescimento da obra de Deus. Agora, a partir do versículo 9, ele fala sobre as virtudes necessárias, que não deixaram também de ser dons de Deus, não é? São as virtudes que são necessárias à comunidade, são necessárias à comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Ele fala, irmãos, debaixo de uma perspectiva cristã, não é? Ele faz um paradoxo entre a possibilidade de que essas virtudes existam também nos ímpios, mas usadas de maneira inversa ao devido e correto uso cristão que pode abençoar. Esses dons, essas virtudes que são recomendadas, devem nos levar a fazer exatamente o contrário daquilo que os ímpios fazem. Assim, irmãos, em cada versículo, a partir do versículo 9, nós encontramos uma riqueza inesgotável da sabedoria de vida. Todas as conclusões do apóstolo nesse texto, irmãos, refletem a vida e o exemplo de Cristo sobre como deve agir aquele que crê nos seus ensinamentos. O que Paulo está falando aqui são de virtudes que Cristo apresentou, que apresenta, e que os cristãos devem copiar, devem repetir, para que a comunidade cristã se faça realmente capaz de refletir o Cristo em quem nós cremos. Não podemos perder isso de vista de maneira alguma. O uso prático dos dons e das virtudes deve ser sempre do ponto de vista de que Cristo os aprovaria e agiria exatamente da mesma forma. O nosso uso dos dons, das virtudes, que Paulo vai falar aqui, deve nos levar a crer que Cristo os aprova e os aplicaria ou os aplicou durante a sua vida. Quando olhamos para o versículo 9, ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Irmãos, nós ouvimos diariamente muitas declarações de amor, não é isso? Ouvimos declarações de amor, mas nem todas elas podem ser consideradas verdadeiras, porque são declarações humanas. Em muitos casos são desprovidas do sólido caráter do amor de Deus. Muitas circunstâncias são declarações falsas, não é? São declarações falsas, hipócritas, que é uma representação daquilo que poderia ser verdadeiro. Mas Paulo diz aqui que o amor deve ser completamente sincero. Não deve haver no amor cristão a hipocrisia, a simulação ou motivos ocultos. Existe, irmãos, o amor que dá afeto com o olho posto no que ganha ou no que pode ganhar ou que não pode, naquilo que pode proporcionar. Não é? Eu declaro amor, mas eu quero algo em troca. Existe o amor egoísta, cujo objetivo é obter muito mais do que dar. Ou seja, eu amo porque é vantajoso para mim. O amor cristão é um amor liberto da própria pessoa. É do coração da pessoa para o coração dos outros. Para o cristão, segundo a ótica e a visão aqui do apóstolo, o amor deve possuir muito de santidade, irmãos, sem essas manchas da maldade, sem interesse, sem falsidade, que são características ímpias de uma vida corrompida. O crente já passou pela regeneração, que não apenas muda a sua vida, irmãos, mas muda o seu caráter, e por isso o seu amor para com os outros deve ser e pode ser verdadeiro e pode ser sincero. É essa a qualidade do amor que Paulo fala aqui. Ele diz assim no versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós devemos odiar o mal e nos apegar ao bem. O único seguro contra o pecado, irmãos, está em que o pecado possa nos escandalizar. Se o pecado não nos escandalizasse, nós não teríamos medo dele. Se ele não houvesse possibilidade de sermos descobertos, o pecado seria uma constante na vida de qualquer um. Carlyle disse que o que precisamos é ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição do pecado.
As palavras que Paulo usa são duras. Nenhuma virtude está segura se não for uma virtude apaixonada. A pessoa não está a salvo enquanto sua vida não consistir em evitar prudentemente o mal e numa calculada adesão ao que é bom. Nós devemos aborrecer o mal e amar o bem. Isso é aquilo que Paulo está dizendo a nós: detestai o mal, apegando-vos ao bem. De uma coisa nós devemos estar seguros: que a gente aborrece não é o mal, mas suas consequências. Ninguém é bom quando simplesmente teme as consequências do que ser mal. Se eu não sou mal apenas porque eu temo consequências, irmãos, isso não tem vantagem nenhuma. Não é apenas temer as consequências da desonra, irmãos, mas amar a honra com amor apaixonado. Esse é o caminho da verdadeira bondade. É preciso um amor fraternal que considere o outro superior a si mesmo. Mais da metade dos problemas que surgem na igreja ou nas igrejas tem a ver com direitos e privilégios, com cargos e prestígio. Alguém não recebeu seu cargo, alguém foi menosprezado ou não recebeu agradecimento, alguém recebeu um lugar na plataforma mais proeminente que o outro, e aí já se produz um problema, porque nós queremos esses lugares, nós queremos esse prestígio, nós queremos esses cargos. A marca do verdadeiro cristão, irmãos, sempre foi a humildade. Um dos homens mais humildes que já apareceu no universo, evidentemente Cristo foi o humilde dos humildes, foi o erudito Carnes. Em uma grande reunião, quando ele apareceu, houve um tremendo estado de aplauso. Toda aquela reunião, todas as pessoas aplaudiram, mas ele retrocedeu, deixou passar o homem que estava próximo a ele e começou a aplaudir. Ele nunca sonhou que o aplauso fosse para ele, ele acreditava que era para o outro. Isso é humildade, irmãos, é entender que a sua vida não precisa de aplauso, sua vida não precisa ser reconhecida, basta você saber que ela é para Cristo Jesus. Não é fácil, de fato, dar prioridade nas honras. Na maioria de nós há muito do homem comum, irmãos, para nos fazer desejar nossos direitos. Mas o cristão sabe que ele às vezes precisa abrir mão de direitos e abraçar firmemente os seus deveres. Muitas situações da nossa vida, irmãos, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Por isso Paulo diz assim: olha, amai-vos cordialmente, prefiram em honra uns aos outros. Olha o que diz o versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito e servindo ao Senhor. Irmãos, trabalhar com zelo é prioridade, é exigência para o cristão. Não devemos ser preguiçosos em nosso zelo. Há uma certa intensidade na vida cristã, irmãos. A vida cristã não é estagnada, não há nela lugar para essa letargia que a gente vê. O cristão não pode tomar as coisas levianamente. Hoje eu aceito um cargo, amanhã eu não quero. Hoje eu sei que eu devo fazer, amanhã eu não quero fazer mais. Para o cristão, irmãos, a vida é sempre uma escolha entre vida e morte. Não é uma escolha comum: eu não quero fazer, fiquei chateado com fulano, não quero mais, eu não preciso mais, eu não posso mais. Irmãos, a gente precisa acordar. O mundo, irmãos, é sempre um campo de batalha entre o bem e o mal. O tempo é curto, a vida é um lugar de preparação para a eternidade. O cristão pode inflamar-se, irmãos, pode ficar nervoso, mas ele nunca pode oxidar-se, ele nunca pode enferrujar. Servir ao Senhor com zelo e alegria, mesmo na falta de reconhecimento, mesmo em situações adversas, é o nosso papel. Paulo diz: aproveitem as oportunidades à medida que se apresentem. A vida nos apresenta todo tipo de oportunidades. A oportunidade de aprender algo novo, de desterrar algo velho, esquecido, equivocado. A oportunidade de dizer uma palavra de fôlego, de prevenção. A oportunidade de ajudar, a oportunidade de confortar. A vida nos oferece. Paulo diz claramente: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha, irmãos, no zelo não sejais remissos, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O serviço do Senhor é algo que exige de nós. No versículo 12, então, ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijar com esperança. Não é concebível, irmãos, de maneira alguma um cristão sem esperança.
Quando Alexandre Magno estava partindo para uma de suas grandes campanhas orientais, ele distribuiu todo tipo de presente entre os amigos. Nessa generosidade, Alexandre Magno se desprendeu de quase todos os seus pertences. Aí um de seus amigos disse: Senhor, não vai ficar nada para você. E Alexandre disse assim: não, fica algo, eu ainda conservo minha esperança. O cristão deve ser essencialmente otimista. Se não tiver mais nada, precisa ter esperança. Justamente porque Deus é Deus, o cristão sabe bem que o melhor ainda está por chegar. O tempo na presença do Eterno é o melhor que vai acontecer. A salvação já chegou, o melhor já chegou, a salvação já chegou, mas a concretização da promessa, irmãos, é na presença do Eterno. Justamente porque conhece a graça suficiente para todas as coisas, a força que se aperfeiçoa na fraqueza, o cristão sabe que não há dificuldade extrema para ele, não há na vida situações desesperadas, irmãos, só há homens em desespero, homens que se desesperam de si mesmos, não têm esperança, não se prepararam, não se preparam, e aí sofrem as consequências. Nós devemos enfrentar todas as tribulações com fortaleza, com força. Quando essa aflição da surdez atingiu Beethoven, a vida parecia um desastre total para ele. Ele disse assim: agarrarei a vida pelo pescoço, ou seja, eu vou lutar até o fim. Quando Nabucodonosor lançou Sadraque, Mesaque e Abednego no forno ardente, ele surpreendeu-se que o fogo não os afetasse. Ele disse que tinha arrojado 3 homens no forno, mas ele disse assim: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, nada há de lesão neles, o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Daniel 3, versículo 24 e 25. Irmãos, o homem é capaz de enfrentar tudo, quando enfrenta esse tudo em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Devemos perseverar na oração. Às vezes, os cristãos vivem dias, períodos, dias e semanas sem falar com Deus. Quando um homem deixa de orar, irmãos, ele se afasta da força de Deus, o nosso Senhor. Ninguém pode surpreender se sua vida entra em colapso, se você ou se essa pessoa insiste em vivê-la solitariamente, sozinho, sem Deus. Versículo 13 diz o seguinte: compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Irmãos, nós devemos compartilhar com os que estão em necessidade. Em um mundo que está governado pelo afã de obter, o cristão deve se inclinar a doar, porque o cristão sabe que o que nós guardamos nós perdemos, e o que nós damos nós temos. O cristão deve ser hospitaleiro. Várias vezes o Novo Testamento insiste sobre esse dever de ter as portas abertas, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Tito capítulo 1, versículo 8, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, todos são textos que falam que o cristão deve ter as portas abertas. Tyndale introduziu que o cristão deve ter uma disposição acolhedora. Um lar não pode ser um lar feliz quando é um lar egoísta. O cristianismo, irmãos, é a religião da mão aberta, o coração aberto, a porta aberta. A partir do versículo 14 até o versículo 21, Paulo fala sobre princípios cristãos que devem organizar nossos relacionamentos cristãos. O cristão deve suportar a perseguição com uma oração pelos que o perseguem. Muito tempo antes, Platão havia dito que o homem bondoso preferirá antes suportar o mal do que cometê-lo, e abominará sempre o ódio. Então, irmãos, versículo 14 até o versículo 1, Paulo diz assim, 21, Paulo diz assim: abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal
com o bem. Irmãos, quando o cristão é ferido, insultado, maltratado, ele tem diante de si o exemplo de Jesus. Jesus sobre a cruz, ele orou pedindo perdão para aqueles que o estavam matando. Não houve maior força para chamar os homens ao cristianismo do que esse sereno perdão que mostraram os mártires de todas as épocas. Estevão morreu pedindo perdão para aqueles que o estavam apedrejando. Olhe Atos capítulo 7, versículo 60. Entre os que o mataram havia um jovem chamado Saulo, que é o escritor desse texto. Veio ser Paulo, apóstolo dos gentios, escravo de Cristo Jesus. Olha, irmãos, no versículo 15 nós vemos o apóstolo nos chamando a nos alegrarmos com os que se alegram, mais difícil do que chorar com os que choram. Só quando o eu morreu, irmãos, nós podemos nos alegrar tanto no triunfo dos outros rumo ao nosso próprio. É muito mais fácil nos chorarmos com alguém que chora do que nos alegrarmos com alguém que venceu, quando o nosso coração acredita que nós é que deveríamos ter vencido. Versículo 16, irmãos, o chamado é para que tenhamos harmonia uns com os outros. Olha que a palavra do Senhor nos diz sempre. Isso é o que deve ser a alegria da igreja cristã, uma vida de irmãos. Leighton escreveu certa vez: o modo de governar a igreja não é compulsivo, mas são indispensáveis a paz e a concórdia e a boa vontade. Quando na sociedade cristã entra a rivalidade, a impossibilidade, a esperança de fazer uma boa obra desaparece. Quando, irmãos, nessa igreja, na sociedade cristã, nas igrejas, entra essa rivalidade, então acaba, não há nenhuma possibilidade, nenhuma esperança de que essa igreja, de que essa comunidade possa fazer uma boa obra. Nós devemos evitar a todo esnobismo, irmãos, todo orgulho do coração. Devemos sempre lembrar que as normas que nós usamos para julgar os homens do mundo não são necessariamente aquelas pelas quais Deus nos julga. A santidade não tem nada a ver com a posição ou com a riqueza, ou com o berço. A igreja cristã era o único lugar em que o amo e o escravo se sentavam um ao lado do outro. A igreja cristã hoje é ainda o único lugar na terra onde deve desaparecer todas as distinções, irmãos, porque para Deus não há de fato acepção de pessoas. Paulo tinha consciência de que a conduta do cristão não só deve ser boa, mas também precisa parecer boa. Versículo 18, eu acho interessante que Paulo diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós devemos viver em paz com todos. Essa é a premissa, essa é a vontade de Deus para a igreja. Mas nós notamos aqui que Paulo acrescenta duas qualificações a esse viver em paz com os outros. Ele diz, em primeiro lugar, se isso for possível. Se possível. Pode ser, irmãos, que chegue um momento em que a cortesia terá que dar lugar ao direito. O cristianismo não é uma fácil tolerância que aceita qualquer coisa, fecha os olhos a tudo. Nós não podemos ser assim. Isso não é cristianismo. Pode chegar um momento, irmãos, em que devemos batalhar, e quando esse momento chegar, não será o cristão quem vai fugir. Tende paz com todos, se possível. E a outra qualificadora que Paulo diz aqui: quanto depender de vós. Paulo sabia muito bem que viver em paz é mais fácil para uns do que para os outros. Sabia muito bem que alguém pode se ver forçado a dominar-se mais durante uma hora do que o outro durante toda a vida. Nós faríamos bem, irmãos, em lembrar que a bondade é muito mais natural para uns do que para outros. Se nós nos lembrarmos disso, irmãos, nós nos manteremos afastados da crítica e do desalento. Tende paz com todos, se possível, e quanto depender de vós. No versículo 19, Paulo nos chama a entender que nós devemos nos manter separados de todo pensamento de desforra, irmãos. Às vezes nós ficamos esperando a oportunidade para nos vingar. Vai aparecer, ele vai cair, eu vou aproveitar, ele vai ver o que vai acontecer. Sempre é esse o pensamento, irmãos. Isso é mundano, isso não é cristão. Paulo dá 3 razões para que nós não corramos atrás da vingança. A primeira é que a vingança não nos pertence, pertence a Deus. Paulo diz claramente que quem justifica o ser é Deus.
Quem coloca as coisas no lugar é Deus. A vingança não nos pertence, pertence a Deus. A segunda razão que Paulo diz é que o crente deve deixar lugar para a ira de Deus. Paulo está enfatizando que nós não devemos representar Deus. Nós devemos nos abster, irmãos, da tentativa de usurpar essa prerrogativa de Deus, derramando ira, exercendo vingança. Por último, Paulo ainda, uma outra característica de por que não devemos vingar-nos, Paulo diz que ceder diante da vingança é ser conquistado pelo mal. O mal nunca pode ser vencido pelo mal. Se ao ódio se opõe mais ódio, ele aumenta. Mas se ao ódio se opõe amor, achou-se um antídoto para o veneno. O antídoto para o ódio é o amor. E no versículo 20, a citação é extraída de Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22. Se o inimigo tiver fome, a pessoa injuriada deve dar algo para ela comer. Ela deve ter algo para beber, caso o inimigo tenha sede. Em outros termos, deve-se tratar o inimigo como Eliseu fez, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 20 e 23. Eu quero, irmãos, concluir esse pequeno estudo a respeito das virtudes, dizendo o seguinte: irmão, se você olhar para esse capítulo, o que você conseguiu aprender dele? Todo o capítulo 12. O que nós aprendemos aqui com Paulo, irmãos, é que viver uma vida realmente cristã, por excelência, demanda do crente algumas coisas. Primeiro, demanda amar verdadeiramente o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O cristão é alguém que precisa amar verdadeiramente o próximo, sem egoísmo, sem hipocrisia, sem qualquer outra coisa. E precisa amar a Deus sobre todas as coisas, precisa entender a soberania de Deus sobre a sua vida. Segundo lugar, irmãos, o que aprendemos aqui é que precisamos nos despir do orgulho. Precisamos abrir mão desse orgulho que ocupa o nosso coração. Precisamos abrir mão das diferenças, de acharmos que somos diferentes dos outros, que somos melhores. Devemos nos abster da prepotência, desse sentir superior aos outros. Irmãos, nós somos muito fracos quando nós achamos que somos superiores aos outros, porque temos dinheiro, porque temos educação, porque somos diferenciados. Nós precisamos nos abster, irmãos, segundo esse capítulo, da justiça própria. Se somos alguma coisa, é Cristo quem fez em nós. Se temos algum privilégio, é pela obra de Cristo, não por nós mesmos. Se temos alguma capacidade, ela veio do dom do Espírito Santo em nós. Portanto, nada é nosso. Nada do que apresentamos de bom veio da nossa natureza caída, mas veio da conquista do nosso coração por Cristo Jesus. Aqui, irmãos, em terceiro lugar, nós aprendemos a nos aplicar na paciência, naquele momento de calma, de espera. Precisamos ter paciência, irmãos. Os tempos são maus. Precisamos nos aplicar na oração. Precisamos ter mais contato com Jesus, com o nosso Deus. Precisamos pedir mais a interferência de Cristo, a intercessão dEle, a ação do Espírito Santo no mundo, para podermos viver uma vida melhor. Precisamos ter mais força, nos aplicar na perseverança, aguardar de Deus com paciência e com alegria a ação de Deus. Precisamos entender que Deus tem o seu momento certo de agir na nossa vida, e Ele vai agir. Quarto lugar, irmãos, nós precisamos nos mostrar generosos e hospitaleiros. Olha, irmãos, temos recebido tanto de Deus, temos tido a graça de sermos presenteados a cada manhã, a cada dia, com as bênçãos de Deus. Precisamos ter um coração mais generoso, abrir mão de mais coisas, sermos um pouco melhores para com os nossos próximos. Precisamos ser hospitaleiros, receber as pessoas com alegria. Em quinto lugar, irmãos, nós precisamos ser condescendentes com os perseguidores. Não podemos retribuir mal com mal.
Precisamos amar os nossos inimigos a ponto de orar por eles, de desejar que Deus os salve. Em sexto lugar, irmãos, não podemos ser vingativos. Precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos auxiliar, nós precisamos acudir aqueles que se mostram inimigos, aquele que você menos gosta, aqueles que o seu coração rejeita. É a esses que você precisa dominar-se para amar. E em último lugar, irmãos, que nós aprendemos de tudo isso aqui, é que vencer todo o mal, se aplicando ao bem, é assim que nós podemos vencer tudo, pela graça de Deus. Só Deus, irmãos, para nos dar todas essas qualidades, todas essas virtudes: amar, detestar o mal, ser cordial, usar o amor fraternal para com os outros, zelosos, fervorosos de espírito, servos do Senhor, regozijar-nos na esperança, ser pacientes na tribulação, ser pacientes na oração, ser perseverantes, compartilhando a necessidade dos santos, praticando a hospitalidade, abençoando os que nos perseguem, alegrando-nos com os que se alegram, chorando com os que choram, não ser orgulhosos, condescendendo com o que é humilde, não ser sábio aos nossos próprios olhos, não tornando mal por mal, esforçando-nos por fazer o bem. Quanto depender de nós, se possível, termos paz com todos os homens, evitando a vingança, dando lugar à ira de Deus, e não nos deixando vencer do mal, mas vencendo o mal com o bem. É preciso, irmãos, que o Espírito Santo encha o nosso coração. É preciso que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encha a nossa alma, ao ponto de fazer-nos capazes de demonstrar todas essas virtudes que Deus deixou para a sua igreja. Deus abençoe seu coração. Eu quero orar com você e encerrar assim a nossa meditação dessa manhã. Eu creio que iremos já para o capítulo 13, estamos quase terminando a carta de Paulo aos Romanos, mas eu te convido a estar sempre comigo nessa história, nesse estudo, para que nós aprendamos sempre como seguir melhor ao Senhor Jesus Cristo, como servir melhor ao Deus da nossa história e como vivermos melhor a nossa vida. Quero orar por você e por sua família. Ó Deus bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, esteja, ó Deus, provendo todas as necessidades dessa família, desse irmão e dessa irmã, que agora, Deus, me veem e me ouvem. Que o Senhor, de toda bondade e de toda misericórdia, encha o nosso coração com a graça e a força do Espírito Santo, para que possamos apresentar diante de Ti as virtudes que o Senhor mesmo nos ensinou, que o Senhor Jesus nos deixou, para que pudéssemos, ó Deus, ser cada vez melhores cristãos, cada vez melhores pessoas, e que a cada dia, ó Deus, nós possamos ser exemplo para todos aqueles que olham para nós. Nos abençoe, ó Deus, nessa semana, dando a cada um, ó Deus, a paz e o amor do Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Fique com Deus, irmãos. Até a próximo estudo, na próxima quarta-feira, no capítulo 13 de Romanos, querendo Deus. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante seu rosto, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.